Olá, cursistas Pesco! Essa websérie foi produzida para o programa Pesco Educação Básica e tem como tema o Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas, histórias e experimentações. Apresentaremos uma sequência de 3 episódios, cada um deles abordando um aspecto do Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas. Esse primeiro vídeo, O Lugar Onde Estamos, vai apresentar o que é esse Atlas Escolar, dando uma visão geral dos volumes 1 e 2. Vai falar sobre a história de sua produção, a apropriação que os alunos podem ter de um material bem próximo à sua realidade e ao lugar onde vivem. O segundo vídeo vai apresentar alguns exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas a partir de um tema e abordadas em diferentes áreas do conhecimento, tendo por base o volume 1 do Atlas. O terceiro e último vídeo mostra uma proposta de pesquisa lúdica e criativa relacionada ao volume 2 do Atlas, com o objetivo de integrar esse material de referência ao contexto das crianças. Vale a pena lembrar que a partir de 2021, o programa Pesco, que anteriormente promovia a formação continuada voltada aos professores do ensino fundamental e EJA, ampliou sua atuação para a educação infantil. Por isso, essa websérie traz ideias para todos os segmentos da educação básica. Vamos conferir o vídeo? Olá, cursistas do Pesco. Meu nome é Cristina Criscuolo, eu sou pesquisadora da Embrapa Territorial, parceira do programa Pesco. Com esse vídeo, vamos falar um pouquinho da história de como surgiu o Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas. A ideia é mostrar para vocês um pouco de como que esse tema surgiu e a proposta do Atlas. O Atlas foi produzido por pesquisadores da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Prefeitura Municipal de Campinas. Desde o início do projeto, o Atlas contou com a participação direta de um grupo aproximado de 40 professores da Rede Municipal de Campinas de todos os componentes curriculares. Os professores que se mantiveram conosco até o final do projeto, eles assinaram o livro como coautores e eles foram essenciais para a introdução dos conteúdos e os ganchos necessários para o livro dialogar com o currículo escolar. O livro considerou, portanto, a necessidade de todos os componentes curriculares e o potencial do trabalho conjunto, colaborativo e interdisciplinar que pode ser estimulado por meio de projetos com a participação dos alunos. Na origem do projeto, partimos da necessidade de preparar um material didático capaz de trazer elementos do cotidiano dos alunos, do espaço de vivência deles. Além disso, uma das coisas apontadas pelos professores naquela época era a necessidade de produzir um material que tivesse dados, informações sobre a região de vivência dos alunos, que pudesse extrapolar aquilo que era exaustivamente encontrado em livros didáticos. Assim, o Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas é uma coleção composta por 2 volumes. O primeiro deles se chama Aspectos Gerais da Região Metropolitana de Campinas e traz dados, mapas, gráficos, textos com informações sobre temas gerais que estão presentes aqui na nossa região. Entre os temas do volume 1 estão população, educação, economia, emprego, agropecuária, meios de transporte, entre outros, como, por exemplo, os destaques em pesquisa e desenvolvimento. Esse tema de pesquisa e desenvolvimento ele é bem interessante porque ele mostra o potencial das instituições de pesquisa localizadas na nossa região, aquilo que elas criaram, as inovações que depois ganharam o Brasil, o mundo e projetaram, por exemplo, a nossa região para outros níveis territoriais. A Região Metropolitana de Campinas, ou RMC, foi criada no ano 2000 e é composta por 20 municípios, conforme pode ser observado no mapa. Então, a proposta do volume 1 do Atlas é apresentar a região de Campinas, como ela foi formada, como ela é composta, dados e indicadores. E a segunda parte do livro, então, ela se dedica a contar um pouquinho sobre a história de formação de cada um dos 20 municípios, destacar alguns elementos em comum, outros que são particularidades relacionados ao processo de formação do território,
que aconteceu ao longo do tempo. Já o segundo volume da coleção, ele é denominado Agricultura em Debate na Região Metropolitana de Campinas, e a proposta dele é discutir alguns aspectos relacionados à agropecuária e o ambiente da nossa região. Entre esses aspectos estão a história, a economia, a geração de trabalho e renda. Bom, por ser um tema transversal, o grupo de autores do Atlas utilizou a agropecuária como um eixo para desenvolver os assuntos e trazer o conhecimento dos estudantes dos aspectos do ambiente próximo a eles, a região onde eles habitam e também contribuem para transformar. O volume 2 ele é composto por 7 capítulos. No primeiro há um apanhado geral sobre a importância da agropecuária para a economia regional, introduzindo o tema e apontando a diversidade de produtos existentes na nossa região. Além disso, o primeiro capítulo ele nomeia os 6 produtos agropecuários mais expressivos da nossa região. Bem, os outros 6 capítulos eles tratam dos produtos agropecuários específicos, com alta relevância regional. Quais seriam, né, esses produtos? Por ordem dos capítulos apresentados no Atlas, temos a produção animal, a cana-de-açúcar, o café, as frutas, as flores e as hortaliças. Bem, a ordem com que eles aparecem no Atlas se refere à entrada ou à chegada dos referidos produtos na nossa região, que está relacionada aos ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou, onde a agricultura ela teve papel fundamental como elemento indutor na transformação da paisagem. Assim, a obra ela nos mostra aspectos dessa ocupação e das principais transformações espaciais ocorridas ao longo do tempo, tendo como eixo temático principal a agropecuária. Bom, em seguida, a agricultura regional se diversifica com a produção pecuária, a cana-de-açúcar e o café que já existiam, que já tinham sido implantados, passou também a absorver novos produtos, como a produção das frutas, de flores, que mais tarde projetaram novamente a nossa região como referência nacional na agropecuária. Um dos grandes beneficiários dessa rica história existente na região é o turismo. A existência de municípios que compõem o Circuito das Frutas e o Circuito das Águas Paulista é um exemplo de como a rica história de formação de nossa região movimenta amplos setores da economia. Um tema também próximo da realidade escolar e muito trabalhado nas edições anteriores do PESCO é tratado no último capítulo do volume 2, a produção de hortaliças. O cultivo de hortaliças vem sendo cada vez mais estimulado, inclusive nas áreas urbanas e periurbanas aqui do nosso município em Campinas, por tudo que representa para a geração de empregos, para combater a insegurança alimentar, trabalhar na recuperação de áreas degradadas, na educação ambiental, entre outros. Então, fica aqui algumas dicas, né, de como que o Atlas ele pode ser explorado na escola. Então, para terminar essa parte sobre a história e a proposta do Atlas da RMC, eu destaco aqui 3 grandes objetivos pelos quais o Atlas foi pensado. Bom, então o primeiro deles é contribuir para ampliar o conhecimento dos estudantes sobre o lugar de vivência deles, que eles pudessem contar com um material didático que tivesse dados e informações sobre o seu município, a sua região de atuação. Bom, o segundo propósito seria aumentar o conhecimento dos estudantes sobre a importância das atividades agropecuárias para o estudo da paisagem. Bom, e terceiro, também por ser um atlas, o propósito dele seria estimular o uso escolar de geotecnologia, aproveitando dados, imagens de satélites, mapas e outros produtos disponíveis gratuitamente na internet para elaboração de material didático personalizado. Bom, agora vamos ver exemplos de como a utilização do Atlas, a partir dos olhares e curiosidades dos alunos, pode produzir boas pesquisas na escola. A professora Elaine Messa conta sobre como os seus alunos fizeram descobertas em relação ao tipo de solo, ao reconhecer nas fotos do Atlas
a cor vermelha da terra de Campinas. Já a professora Ana Carolina Gonçalves mostra seus alunos interagindo com o Atlas e com geotecnologias. Vamos conferir. Em 2018, eu e os meus alunos estávamos explorando o Atlas quando uma criança, ao observar uma foto do tema solo da RMC, disse: "Olha aqui, professora, essa terra é vermelha como a da minha casa." O olhar desse aluno nos levou a muitas descobertas. Logo, eles quiseram saber se a terra tinha a mesma cor em todos os lugares de Campinas, como o solo se forma, e com essas perguntas acabamos por definir o tema da pesquisa daquele ano. Os alunos coletaram amostras de terras em suas casas, na escola, e fizemos algumas comparações. E decidimos plantar em diferentes tipos de solo para poder observar em quais deles o desenvolvimento das plantas seria melhor. Foi um trabalho muito produtivo e tudo começou com a surpresa das crianças diante da diversidade de solos apresentadas no Atlas. Minha experiência com a exploração do Atlas com os alunos mostra o quanto esse material pode ser interessante, não só para tirar um tema de pesquisa dentre os tópicos que ele apresenta. O Atlas também é uma fonte rica de diversos tipos de registro sobre regiões próximas das crianças que aguçam a curiosidade delas e faz com que elas se vejam, se reconheçam nesse material, pensando até em fazer parte dele. Foi o que aconteceu com os meus alunos. Quando eles viram as imagens de satélite, as imagens feitas de cima no Atlas, eles queriam saber como essas imagens tinham sido feitas, como essas fotos foram tiradas e como poderiam achar imagens da escola no Atlas. Se o Atlas trazia imagem de Campinas, onde estariam as imagens da nossa escola? Mas essas imagens não estavam lá. Então, o que fazer? No desenvolvimento da pesquisa, os alunos buscaram imagens da escola no Google Earth, pois o uso das geotecnologias sempre foi estimulado no curso PESCO. Mas como eram imagens mais antigas, eles quiseram saber como fazer essas imagens eles mesmos. Foi assim que o professor Hélio, parceiro de pesquisa àquela época, que depois virou cursista do PESCO, trouxe a possibilidade de os próprios alunos produzirem essas imagens com o uso de um drone. Aí foi uma festa. Conseguimos imagens aéreas da escola, da rua de lazer, um outro projeto desenvolvido no PESCO, e levamos o drone até o FEP. Então, em um projeto de pesquisa do curso PESCO, existem muitas possibilidades. E a minha experiência é que o diálogo com o Atlas foi um ponto muito importante para o desenvolvimento dessa pesquisa. Terminamos aqui o primeiro vídeo dessa série, que falou da história e objetivos do Atlas e a relação de professores e alunos com o seu lugar mediada por ele. No próximo vídeo, veremos alguns exemplos de atividades a partir do tema População, do volume 1 do Atlas. Vale a pena conferir. Até mais!